Boa noite, graça e paz. Boa noite, olá. Eu sou o pastor Vanderlei, ali de Lisboa. Esse homem elegante, essa esposa linda que o Senhor me deu. Só Deus para fazer uma coisa dessa, porque eu não tinha beleza e nem formosura. Eu sempre falo que eu tinha cabeça e uma coisa reta, e orelha, né? Mas o Senhor foi misericordioso. Eu não conversava, não falava direito, mas aprove a Deus, assim, tirar eu do meio, de trás das malhadas e apresentar. E ela olhou e falou assim: nossa, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu e minha esposa pastoreamos ali a igreja de Lisboa. Temos um filho, Gabriel, que é o xodó da mãe. Do pai, né? Não. E somos gratos ao Senhor por isso estarmos aqui essa noite. Amém. Temos vivido um casamento no Senhor. Amém. Temos experimentado do que o Senhor diz na sua palavra sobre casamento. Amém, Ana? Amém. Se vocês quiserem se sentar. Glória a Deus. Para nós é uma alegria poder estar ministrando a vocês aqui nessa noite. Amém. Cremos que há algo da parte do Senhor que, se você estiver aberto e receptivo, vai transformar o seu casamento. Amém. Amém? Não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Amém? Amém? E muitas vezes existem coisas em que nós achamos que está bom, mas então o Senhor vem e nos mostra que era para estar diferente e que aquilo que você achava que estava bom não estava tão bom assim. E então Ele dá uma reviravolta se nós abrirmos o nosso coração para Ele e deixar Ele nos ensinar a respeito de todas as coisas. Amém? Existe uma passagem na qual Jesus diz que Ele bate, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir e o receber, ele vai entrar e ele vai ceiar com Ele. E nós ouvimos até na reunião de pastores que estávamos no mês passado, a Adriana, esposa do Simon, fazendo referência a esse versículo, porque nós conhecemos muito esse versículo a respeito de salvação e de novo nascimento. Mas existe uma perspectiva onde nós podemos olhar para esse versículo como relacionamento. Amém? Para eu que já sou nascido de novo, eu abrir o meu coração para que o Senhor Ele tenha essa liberdade de ministrar ao meu coração e eu possa ter esse relacionamento com Ele, onde tudo o que eu faço vai ser com Ele envolvido. Amém? Amém? Amém. Então, abra o seu coração para que Ele possa ensinar a você a respeito daquilo que talvez você achava que já sabia. Amém? Muitas vezes a gente entra nesse lugar do automático, onde a gente acha que já conhece o marido, onde a gente acha que já conhece a esposa, e que, eu já sei como ele é, eu já sei o que ele pensa, eu já sei o que ele gosta, eu já sei como funciona. Eu é que sei, porque sou eu que estou casada com ele. Mas há alguém que conhece o seu esposo, a sua esposa, melhor do que ele ou ela mesma. Quanto mais você. Amém? Se nós nos abrirmos para Ele, Ele vai nos instruir a respeito de todas as coisas. Amém? Casamento dentro da igreja é tão importante, porque se o seu casamento está bem, a igreja vai estar bem. Porque a igreja não é estrutura ou parede, são pessoas. E às vezes no meio do casamento a gente procura o pastor só em último caso, quando a situação já está como se você fervesse um leite e o leite já está entornando. Você tem pastores que têm um casamento sólido, então procure. Não deixe as coisas se tornarem ao ponto de chegar, pastor, já não estou aguentando mais. Procure antes, converse antes. Se às vezes dentro do casamento, a gente sempre fala na igreja, a gente sempre conversa com o homem, depois conversa com a mulher, depois conversa em separado. Porque conversa juntos, porque às vezes cada um tem uma percepção dentro do lar, dentro do casamento. E por deixar as coisas acontecerem, não falar, não procurar uma ajuda,
Nós temos hoje dentro da igreja evangélica divórcio como se fosse uma coisa natural. As pessoas se divorciam como, Deus falou para mim não andar em julgo desigual. Mas devemos entender que casamento, a ideia de Deus de casamento, foi para que nós vivêssemos uma vida feliz com o nosso cônjuge. A ideia de Deus não foi que você entrasse em um casamento e fosse pesado para você. A ideia de Deus é que você tivesse um casamento feliz. Só que existe a forma certa de Deus para se relacionar dentro do casamento. E muitas vezes a gente vem do mundo com a nossa ideia do que é casamento. E no mundo, a perspectiva de casamento é, se não está bom, se não está me agradando, separe. E não é assim a forma de Deus. Tanto é que hoje nós não temos um coração de pedra, nós temos um coração de carne. E uma grande entrave dentro da igreja é quando o homem se diz, eu sou o cabeça do lar. Isso traz para ele a ideia de que ele é o cabeça e ele é dono de tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Não é assim. Cristo é o cabeça da igreja. E o cabeça é para guardar, cuidar e zelar pela igreja. E assim também é o homem dentro do lar. Cuidar e guardar o seu lar. Não queira ser o machão dentro de casa. Eu tenho uma experiência com o Espírito Santo acerca do meu casamento. Certa vez a Ana, nós estávamos conversando. Nós nunca tivemos o hábito de ter uma discussão aonde, você vai para lá e eu vou para cá. Graças a Deus, não. Porque eu sou mineiro, e o mineiro é assim, chegou até um certo nível e vai ficar calado, né, mano? Ele cala e mata na unha. 2 dias calado, sem falar nada. Mas nunca tivemos, e certo dia, o Espírito Santo me ensinando acerca de casamento, ela falou algo que eu achei que era ela que tinha falado. Nós estávamos conversando, e a conversa teve um tom, não foi de agressividade ou de briga, e eu virei e falei, o que você disse? Porque existem coisas que nós como homens, e achamos que somos o macho, né? O cabeça, não, aqui quem manda sou eu. Não foi assim. Tanto é que o Senhor tirou do lado para que nós possamos caminhar junto. Amém. E eu disse, o que você falou? Ela disse, eu não disse nada. Eu não fiquei com a minha consciência ou com aquilo que eu tinha ouvido. Eu falei, peraí, se ela não falou nada, a minha esposa fala a verdade, ela é cristã. Nasceu de novo. Quem foi que me falou? Mas eu ouvi bem alto e claro. Idiota. O que você falou? Eu não disse nada. Não é a personalidade dela. Peraí, quem foi que me disse? Quem foi que trouxe essa voz no mesmo instante? Eu falei, epa. E nós aprendemos, dentro do relacionamento, nutrir o relacionamento, não se houve algo que conversou, que ficou meio chateado, a gente não vai andar na forma da carne. Porque a carne, ela quer fazer isso aqui, ela quer... eu vou pegar essa carne e vou colocar num lugar. A gente vai andar pelo Espírito. A gente vai, conversa, dá um beijo. Acabou. A forma do cabeça dentro do lar é guardar o teu jardim. É guardar aquele ambiente que está ali. Não é pegar aquele ambiente e jogar a culpa para o outro. A responsabilidade é minha de nutrir o casamento. A responsabilidade é minha de nutrir e ordenar minha esposa, ou como se diz, com a palavra. Simplesmente com a palavra eu falar palavras que edificam, que traga para ela um crescimento, que traga para ela uma segurança no esposo. Dinheiro, meu querido, não vai manter o seu casamento. Você pode ter todo o dinheiro do mundo.
O que vai manter o seu casamento é a palavra. Morte e vida está no poder da língua. Amém. Então, se eu não me comunico bem, se eu não falo bem, se eu não trato ela bem, o que eu vou colher? Muitos homens, eles só esperam, não fala nada durante o dia, não comunica durante o dia. Quando chega a noite, ei. Está pronta? E aí? E aí, vamos? Não está semeando. Não está plantando. Então nós devemos cuidar daquilo que é nosso. Cuidar do nosso jardim, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa, nutrir o nosso relacionamento. E se a gente nota que algo que eu cheguei num ponto, peraí, olha, está havendo muita confusão, está havendo muita... Olha, procura o meu pastor. Até aqui eu pude ir. Mas Deus planejou uma forma onde eu e você pudéssemos ser felizes dentro do relacionamento. Amém. Eu estava lembrando de situações, né, passadas, tanto dentro do nosso casamento, como de pessoas que nós aconselhamos. E de leituras que já fizemos de grandes homens e mulheres de Deus. E, às vezes, algo que pode minar o nosso relacionamento no dia a dia, às vezes... As pessoas podem estar casadas há alguns meses, alguns anos, ou há muitos anos. Mas podemos dizer que quase 100%, todas elas, seja há 10 meses, seja 1 ano, seja 2, seja 10, seja 20, 30, 40 anos casados. No dia em que casaram e que decidiram unir as suas vidas, é porque elas estavam agradadas um do outro. É porque havia, não que não houvesse defeito no seu cônjuge, ou aquele com quem você iria casar, mas as qualidades que havia nele ou nela eram suficientes para superar os defeitos. Amém? Os defeitos que vão ser trabalhados. Por mais que nós nos conheçamos antes do casamento, existem coisas que só vão ser desenvolvidas e conhecidas no convívio do dia a dia. Dentro do lar, debaixo do mesmo teto. E nós devemos entrar conscientes disso dentro de um casamento. E mesmo quando não entramos, nós temos uma palavra que hoje pode trazer de volta ao rumo aquilo que estava fora do trilho. Amém? Amém? E às vezes, por não sabermos como lidar um com o outro, ou muitas vezes, por causa de frustrações que existem dentro de nós, ou reações que existem dentro de nós, que carregamos de uma vida, muitas vezes nós despejamos isso em cima do nosso cônjuge como se o problema fosse ele. O que eu quero dizer com isso? Dentro de um relacionamento, nós casamos, estamos felizes, ele é o amor da minha vida, e ele me faz feliz, e ele é tudo que eu pedi para Deus. Ai, meu Deus! Glória a Deus, hein? E aí, no dia a dia, ele faz alguma coisa que me irrita, ou que causa uma reação não muito agradável em mim. E isso vai acontecendo, uma situação, outra situação, um dia após o outro. E se nós não olharmos de maneira correta por que nós estamos reagindo daquela forma, nós entendemos que o problema está no nosso cônjuge. É ele me irritando. É ele me causando um problema. É ele me frustrando. Ao ponto de essas situações abafarem o que nos motivou ou que nos conduziu para dentro de um casamento, e aquilo que antes foi motivo para que eu me unisse, agora já não é motivo suficiente para que eu me mantenha dentro do casamento. E muitas vezes existem reações que nós temos dentro de um casamento que está nos levando a estar frustrados com o cônjuge,
que não tem a ver com o cônjuge em si. Tem a ver com algo dentro de mim que precisa ser resolvido. Na verdade, a ação dele só está tocando algo dentro de mim que está mal resolvido. E aí eu acho que o problema é ele. Qual é uma ótima maneira de eu perceber isso? Se alguém desassociado do casamento, alguém de fora, tem o mesmo tipo de ação para comigo, que faz com que eu me irrite da mesma forma, está mostrando para mim algo. O problema não está na pessoa que está me irritando. O problema não está no meu cônjuge que está fazendo isso que eu fico nervosa, que eu não gosto, que me entristece. O problema está em mim. Existe algo dentro de mim que precisa ser tratado. E, na verdade, o meu cônjuge só está tocando em algo que está mal resolvido dentro de mim. Ele não quer me causar mal. Ele não quer me fazer nenhum dano. Ele não casou comigo para me destruir. Ele casou comigo para somar comigo. Amém? Muitas vezes, nós, por não entendermos a nós mesmos, muitas vezes casamentos estão sendo destruídos não porque o cônjuge está fazendo mal a você, mas porque você está com problemas que precisam ser resolvidos em você e você está jogando a culpa para alguém. Tanto é que existem pessoas que saem de um casamento e entram em outro casamento e depois de um tempo os mesmos problemas estão acontecendo. E essas pessoas se iludem achando que, nossa, fulaninho é igual ao outro. E nós não olhamos para nós mesmos. Nós somos rápidos para querer tirar a trave, o cisco do olho do irmão, sem primeiro antes tirar a trave do nosso. Muitas vezes nós queremos mudar o nosso cônjuge ou fazer com que ele pare de fazer algo porque eu quero ficar confortável nesse lugar onde eu não estou confrontando a mim mesma. Aonde a mudança precisa acontecer em mim. Amém? Amém. Eu uma vez, eu estava frustrada com algo a respeito da minha aparência. É mais fácil eu. Eu estava entristecida por algo a respeito da minha aparência. Meu amor. Aí... Não me faça isso. E aí, eu estava triste por causa disso. E aí, depois, eu estava junto com meu esposo. Ele foi brincar comigo. E eu não quis brincar com ele. Cortei. Não, deixa isso pra lá, vai pra lá, deixa eu fazer aqui, eu tenho que fazer coisas, não sei o quê. Aí ele, você não quer brincar comigo? Não, na verdade, eu estava brincando mesmo. Era brincadeira. Eu não estou usando palavras aqui. Não estou dizendo onde iria brincar, mas eu estava brincando mesmo, né? Estava brincando. Era de carrinho, gente, carrinho. E aí, de repente, porque eu já tinha entendido que existiam coisas que quando ele fazia eu ficava frustrada, não tinha nada a ver em eu querer orar a Deus para ele mudar. Senhor, muda ele. Quantos de vocês já oraram assim? Senhor, muda ele, muda ela. E a gente? Eu já tinha entendido que já havia um processo em que o Espírito Santo estava tratando dentro de mim, aonde eu estava entendendo determinadas reações que eu tinha a respeito de ações que ele tinha para comigo, e eu achava que era ele que precisava mudar ou parar de fazer aquilo, porque aquilo eu não gostava daquilo. E o Senhor estava começando a me mostrar que aquele tipo de reação que eu tinha era por causa de coisas do passado.
E que se eu não tivesse passado por determinadas situações ou determinadas coisas não tivessem sido ensinadas a mim, eu não estaria tendo aquele tipo de reação com ele. Então o problema não estava no que ele estava fazendo comigo, o problema estava em mim. E então, quando essa situação aconteceu, logo eu percebi, eu falei, peraí, por que eu não quero estar com meu marido e rir com ele nesse momento? É porque eu não quero estar com ele? É porque, isso não é hora de brincar, isso não é hora de a gente estar aqui, tem coisa para fazer. Não, eu tinha acabado de sair de um momento de frustração pessoal. Eu estava frustrada por causa da minha aparência. E por causa dessa tristeza e dessa frustração, quando ele veio querer brincar comigo, porque eu estava entristecida, não por causa dele, mas por causa de algo pessoal, eu estava refletindo nele algo. E eu estava deixando de ter um momento de diversão, de amizade, de companheirismo com o meu marido, deixando de nutrir algo no meu casamento por causa de uma frustração pessoal. E eu fui rápida para perceber isso. E quando eu percebi, peraí. Não tem nada a ver que eu não quero estar com ele. Tem a ver com que eu estou deixando algo que está querendo me frustrar estar entre nós. Agora a questão é, e quando isso está acontecendo todos os dias? Quantas situações estão acontecendo onde você deixa de nutrir o seu relacionamento com o seu cônjuge? Porque, na verdade, você está frustrado ou entristecido por causa de alguma coisa, e essa coisa está como uma barreira entre vocês que impede vocês de nutrir esse relacionamento que deve ser alimentado todos os dias. Agora, uma coisa que não é alimentada todos os dias, ela tende a enfraquecer. Não tem como você manter um relacionamento forte, saudável, se você não está desenvolvendo ele e nutrindo ele em áreas que precisam ser nutridas diariamente. Seja por causa de uma frustração, seja por causa da demanda, do trabalho, das muitas responsabilidades, das várias coisas que estão chamando a nossa atenção, e por falta de nutrir o nosso relacionamento, por não entender essas coisas que nos impedem desse desenvolver diário. Muitas pessoas estão casadas há muitos anos e simplesmente estão juntas. E nós estávamos até comentando algo que nós ouvimos numa reunião que tivemos, aonde foi falado sobre até mesmo uma comparação entre marido e mulher e a igreja e Cristo. Muitas vezes, dentro de um casamento, as pessoas estão casadas há não sei quantos anos e, de repente, você ouve sobre o divórcio. E aí as pessoas pensam assim, uau, mas estava casada há tanto tempo e, de repente, se separaram? De repente. Não foi de repente. É impossível que uma pessoa que durante 30, 40, 50 anos está nutrindo algo e aquilo sendo fortalecido e, de repente, aquilo quebra. Não, foram pessoas que, durante muitos anos, simplesmente estavam convivendo juntas. Trabalhando juntas, não num sentido de unidade, mas fazendo o negócio acontecer porque tem que acontecer. E deixaram que outras coisas sufocassem esse dia a dia que deve acontecer entre o casal, aonde é o casal. Existem momentos no casamento que nem o seu filho pode interromper. Porque o seu filho vai crescer, amém. Existe mesmo. Porque o seu filho vai crescer, o seu filho vai desenvolver, o seu filho vai constituir família, mas você e seu cônjuge vão permanecer. E se a sua vida passa a ser totalmente dos seus filhos, quando eles forem, você tem um vazio depois.
Amém? São coisas que vão acontecendo no dia a dia. É no dia a dia que nós devemos ter esse cuidado de nutrir o nosso relacionamento, entendendo e dando atenção à voz do Espírito, dizendo: ei, deixa esse telemóvel de lado. Ei, vai assistir um filme com seu marido. Ei, vai dar uma volta. Vão comer juntos. Passem um tempo juntos. Amém? Amém. Essa questão de passar um tempo junto, ela é bem importante, principalmente quando se tem filho. Porque geralmente quando se tem filho, a gente hoje tem essa experiência de ter filho, mas ele não pode acessar ou tomar o domínio da casa. Muitos casais deixam com que o filho se torne o senhor da casa. E aí fica refém, como a Ana disse, do filho. Um filho é bênção. Saia, tenha um momento com os filhos, sim, tenha momento em família, mas é preciso ter momento um com o outro. Porque não vai adiantar você ter só momento com o filho e não ter momento a dois. Daqui a pouco está frustrado, daqui a pouco não... Você já viu aquela... Existe uma planta, em BH tem muito, se você passa a mão, ela se fecha. E geralmente, quando você não nutre o casamento, é como se fosse aquele, ele vai murchando. Vai murchando, vai murchando, vai murchando, até se tornar seco ali. Então, tenha um momento com os filhos, sim. Mas a prioridade é o homem e mulher. É estar junto, os dois, fazer um tempo de saírem junto, marcar para ir viajar, um hotel. Porque se você não nutre, não vai ter como você abençoar a sua própria família e os seus filhos. Às vezes são tantos afazeres do dia a dia, como a Ana disse, vai ficando, vai fazendo, vai se tornando automático. E esquece do bem mais precioso que é a esposa. E aí a gente acha que a esposa está entendendo, não, porque tem muita coisa para fazer, é Europa, é não sei o que, estamos trabalhando, temos... Não, bota um pé no freio aí. É preciso nutrir o casamento, principalmente com palavras. O homem, ele tem muito um falar pesado. O que é um falar pesado? Ele não é tão romântico como a mulher. Mas isso é a ideia do mundo. Quando você olha, quando Deus forma Adão, ele coloca Adão para dar nome aos animais. Aí Adão olha e vê que ele não tem alguém que é semelhante a ele. Aí Deus coloca Adão em sono e faz Eva. Aí Deus pega e apresenta Eva para Adão. Quem é que teve que falar com Eva para ela não comer da árvore? Você não vê Deus falando. Quem teve que falar foi o homem. Então, o nosso falar para a nossa esposa, ele é muito importante. Mas devemos saber como falar. Devemos pensar, será que eu estou falando é correto? Será que como eu estou comunicando está nutrindo o meu lar? Ah, deixa isso para lá, vamos fazer depois. Eu aprendi muito com o Espírito Santo, porque eu não me comunicava. Uma pessoa bem fechada em comunicação. Eu tive que aprender a falar com Ana. Eu, quando cheguei para Ana para pedir em casamento, eu não falei, olha, você quer casar? E aí, vão casar? Você vê como a minha comunicação era muito boa. Então, eu tive que aprender a falar com ela. Existe uma pessoa para te ajudar, que é o Espírito Santo. Amém. Ele conhece o seu cônjuge. Nós precisamos usar essa arma que é essa vida no Espírito. De falar aquilo que agrada. Saber o momento certo de falar. Tem momento que não é hora de falar. Momento que chegou do trabalho, aconteceu algo no trabalho, e o esposo, ai, minha janta, ai, me dá isso, ai, me dá aquilo. Calma. A mulher também tem os dias dela. Eu, graças a Deus, algumas pessoas falam, hoje a Ana está no dia. Eu nunca vi a Ana nos dias dela. Todo mundo fala, a Ana está no... Ana está?
Não que eu não estivesse, né? Mas eu não notei. Porque para comigo, ela domina a carne. Porque eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi a Ana estressada por causa do momento dela. Nunca vi. Mas por quê? Aprendeu a palavra. E assim também o homem. Com a palavra, comunicar como se deve comunicar. Com a palavra, guardar o seu lar como se deve guardar. Às vezes a gente pensa assim, poxa, já deixa como tá, vamos viver isso aqui. Não. Existem momentos felizes no Senhor para você viver dentro do teu lar. Amém. A propósito de Deus, o casamento. A propósito de Deus, que nós tenhamos uma vida feliz dentro do nosso lar. Amém. Amém. A mulher também tem que saber como falar, né? Porque, às vezes, né, ele, como a parte masculina, falando, né? 1 Pedro vai dizer, quando ele vai se referir à mulher, no caso, falando como o esposo deveria tratar a mulher, ele fala sobre ele considerar a mulher como a parte mais frágil. Agora, essa fragilidade não tem a ver no sentido de a mulher ser fraca. Está falando sobre uma delicadeza da mulher. Sobre algo delicado, sobre algo... Se você for pensar em um objeto que tem muito valor, mas que é delicado, uma porcelana fina ou algo de cristal, que se você carregar de todo jeito, ou se você bater de todo jeito, o que vai acontecer? Vai quebrar. Aquilo não quer dizer que não tem valor ou que é fraco. Muito pelo contrário, é muito valioso. Mas a forma como você tem que conduzir aquilo não é da mesma forma que você vai conduzir um pneu de caminhão. É diferente. Amém. Então, existe uma forma no falar com a mulher que você pode aprender pelo Espírito Santo. Às vezes, com o Espírito Santo. Às vezes, nós temos que parar e pensar... Existem conceitos que o mundo impregnou dentro de nós que nós carregamos como uma verdade. Não, porque o homem é assim, não, porque a mulher é assim. Ok, o que a Bíblia diz? O que o Senhor fala a respeito de mim como uma nova natureza? Porque quando Paulo vai apontar como o marido deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido, ele vai trazer uma figura entre Cristo e a igreja. E o Senhor nunca ia requerer de nós uma coisa que nós não pudéssemos fazer. Hoje nós temos a natureza dele em nós. Ela já está aí. Você lendo a palavra ou não, ela está aí. A capacidade para andar como Cristo está aí. Você conhecendo essa verdade ou não, ela está aí. É real. Se você nasceu de novo, é real. A questão é que somente pela renovação da sua mente é que você pode ser transformado por essa verdade que já está aí dentro e você possa andar na perfeita vontade de Deus. Que você possa experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Mas a mulher também, ou é 1 Pedro ou é em Efésios, aonde vai falar para a mulher sobre respeitar o marido. E esse respeito tem a ver com o falar também. Às vezes, você não vai nem estar falando alguma coisa, mas a sua ação está gritando. Ela está gritando alguma coisa para com o seu marido. Então, existe também uma forma em como a mulher deve falar. Amém? Não deve ser de qualquer forma. A Bíblia, quando vai apontar o papel do esposo e vai dizer que ele deve amar a sua esposa e que ele deve se entregar por ela, para que então, após essa entrega por amor,
ele faça esse papel de instrução pela palavra, não que ela não tenha a capacidade de ser instruída pelo Espírito ou pela palavra, mas existe um papel que cabe ao esposo ensinar a sua esposa. Existem coisas, da mesma forma que existem os 5 dons ministeriais e cada um vai trazer alguma coisa para você, e se você não recebe dos 5 dons ministeriais, o seu crescimento está incompleto. Da mesma forma, existe uma instrução e um aprendizado que vai vir do cabeça para você. Da mesma forma que existe uma ajuda, o homem ele foi dado a ele a capacidade de governo, a mulher também, mas existe algo no homem para decidir, existe uma unção sobre ele para tomar determinadas decisões, mas existe uma parte de ajuda que ele sozinho, por mais que nele existe a unção sem a ajuda da esposa, sem esse conselho certo, sem essa instrução que vem da parte dela, ele não vai chegar lá. Significa que ele é incapacitado? Não, significa que nós somos corpo e nós não andamos sozinhos. E nós precisamos uns dos outros. E nós devemos entender a parte que nos cabe, seja dentro do corpo de Cristo como um todo, seja no corpo de Cristo como igreja, seja no casamento. Porque a Bíblia vai trazer a figura de um corpo também, colocando o homem como cabeça, mas como? Como é essa cabeça? Como Cristo. E como Cristo é para você? É assim que o marido deve entender o seu lugar de cabeça no seu casamento. Não é uma cabeça dominadora. Não é uma cabeça que diz, faz, obedece, porque sou eu que mando. Não, a comparação é com Cristo, como Ele ama a igreja. Como Ele se entregou por ela. Como Ele fez para poder apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, ou seja, trazer a igreja para esse lugar onde ela é perfeita, onde ela é sem mancha, onde ela é sem mácula, onde ela vai expressar a glória de Deus. Como? Pela entrega primeiro. Não é querer que ela seja gloriosa, sem mancha, sem mácula, para que então eu me entregue e ame a ela. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o papel do homem é esse. Eu me entrego para quê? E não me entrego porque ela é isso. Da mesma forma, ela vai falar sobre o papel da esposa, como alguém que está nesse lugar de submissão por entender o lugar do homem, a unção que opera sobre ele, e fala que é para eu ser submissa a ele como eu sou submissa a Cristo. E como você é submissa a Cristo? É ele pegando na sua goela e dizendo, você me obedeça. Não. Porque você ama ele. E a sua submissão ao Senhor, ela é voluntária. E é essa mesma submissão que o Senhor espera que nós tenhamos ao nosso esposo. Uma submissão voluntária. E lá em 1 Pedro vai dizer, você pode pensar, sim, mas você acabou de dizer que ele tem que amar e se entregar, mas ele não está amando nem se entregando. Então fica difícil eu ter uma submissão voluntária. Ok, fica difícil, mas não é impossível. Em 1 Pedro ele vai falar, ele trazendo instruções a respeito de um contexto, ele vai falar também sobre o marido, sobre a esposa. E quando ele vai tocar na parte de submissão, ele acabou de falar como um servo deveria se submeter ao seu senhor, sendo ele bom ou mau. Aí ele pega e fala, igualmente vocês, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho pelo seu procedimento. Amém. Então, se ele ainda não está nesse lugar onde ele consegue se entregar, onde ele se sacrifica, onde ele traz a instrução da maneira correta, você ainda tem a capacidade de ser submissa a ele de forma voluntária. Porque você entende que em você há capacidade para isso. Amém? Eu estava falando 1 Pedro 1:3, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele,
ainda não obedeça a palavra. Veja bem, ele ainda não obedeça a palavra. Às vezes a pessoa está até dentro da igreja, mas ainda não obedece a palavra. Tem algumas coisas na vida do marido que ainda não estão claras. Ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra. Porque às vezes a gente vem num culto, ou a gente está dentro da igreja. Está ouvindo? E aí? Está ouvindo? Você viu a palavra de hoje? Todinha. Está ouvindo? Aí. Você viu o que o pastor disse? Mas aqui ele está falando, olha, o marido, para que ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Então, às vezes, a mulher também quer vestir uma calça e quer falar, ei, você prestou atenção no que o pastor falou? Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele e faça a sua parte como esposa. E aí, lá embaixo, ele fala, no 1 Pedro 3,7, marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Nós, homens, gostamos muito de algumas coisas como possuir. Temos os nossos próprios sonhos. Nós gostamos muito de eletrônico, de carro. E às vezes nós temos sonhos de carro. Mas aqui está falando que você deve tratar a sua mulher bem para que as suas orações não sejam interrompidas. Deus está falando que se você não trata a sua mulher bem, suas orações, aquilo que você está confessando, está parado. Parou, meu amigo. Não tem como, não vai acontecer. As suas orações não sejam interrompidas. Aí a vida do homem não está indo. Parece que bateu numa parede e ficou. Como eu estou procedendo dentro do meu lar? Eu estou praticando a palavra? Perdão. Peça perdão se estiver errado. Olha, eu tenho deficiência nessa área, mas eu vou crescer, eu vou mudar. Reconhece, às vezes o homem é tão bruto, ignorante, que ele nem reconhece algumas áreas que precisa mudar. Eu sei que eu estou deficiente, mas eu vou mudar, eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar. Ele foi enviado para isso. Para que as suas orações não se interrompam. O Senhor tem uma vida para nós como homem e também para as mulheres abundante. Cristo veio para que eu e você tivéssemos uma vida abundante, uma vida em todos os sentidos próspera. Mas por que não vai, não anda? Por que está aparecendo aquele carro, um puxa para frente e o outro puxa para trás? Orações interrompidas. Por causa de simplesmente não honrar o sexo mais frágil. Não honrar a esposa dentro do lar. Às vezes nós precisamos, como homens, ser homens de verdade. Ser homens mesmo. Porque homem que é homem, ele vai chegar e pedir perdão. Homem que é homem, ele vai reconhecer que errou e falar, eu errei. De hoje em diante, eu vou procurar a ser mais acertado com você. Amém. Homem que é homem, ele vai andar na palavra. Embora a carne puxe para um lado, embora a carne quer as coisas desse mundo, embora a carne quer a ignorância. Não, mas a palavra está dizendo. Eu posso estar com o coração por dentro, querendo partir, mas eu vou fazer o contrário. Amém. Eu não quero as minhas orações interrompidas. Porque não só eu vou ser danificado, como os meus filhos. Eu quero trabalhar em um bom emprego. Eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro.
Eu quero ter uma vida onde eu sente com a minha família e nós possamos usufruir de tudo que esse mundo tem de bom. Mas as minhas orações, elas não podem ser interrompidas. Então, eu vou pegar esse rapazinho aqui, vou colocar ele trancado para que eu possa viver uma vida abundante que o Senhor tem para mim. Amém. Eu não quero saber com que as pessoas vão falar de mim ou que vão pensar de mim lá fora. Eu quero saber o que o Senhor está pensando de mim. Amém. O que Deus está pensando de mim. E eu vou viver essa vida que o Senhor tem para mim hoje. Não importa. Se no trabalho fala que você é um... o que você vai fazer? Eu vou sair com a minha esposa. O que você vai fazer? Não, vou procurar saber da minha esposa o que é... lá vai, lá o besta lá. Dominado pela mulher. Não quero saber o que o mundo pensa. Não quero saber o que a minha família, os meus familiares pensam. Eu quero saber o que o Senhor está pensando. As minhas orações estão sendo ouvidas. Porque se elas não estiverem sendo ouvidas, eu não tenho a resposta. Amém. E às vezes, nós estamos num culto como esse, ou em outros, e nós podemos cair em erro nesse exemplo que o Vanderlei falou de... Está ouvindo? Está ouvindo? E aí a gente chega em casa, não viu nada, né? Que o pastor falou, olha lá você de novo. Mas nós devemos decidir viver a palavra para nós. A Bíblia, ela foi escrita para mim. Para mim. Houve um momento na minha vida onde foi decisivo e eu precisei, eu entendi e eu decidi aonde eu chegasse em textos, mas foi algo pessoal e algo que o Senhor estava tratando comigo, porque eu compreendi e eu analisando a mim mesma, eu vi que em textos onde falava sobre o papel do homem e da mulher, eu estava olhando mais para o papel do homem como ele deveria fazer do que o meu. Como se o meu tivesse tudo certo e a falta tivesse só na parte masculina. Eu falei assim, eu me recuso. Toda vez que eu for ler um texto onde estiver falando sobre marido e mulher, a parte do marido não é para mim. A minha parte é a da esposa. Uma vez o Senhor me confrontou e Ele disse, eu estava orando e o Senhor falou assim, você me ouve. Você me ouve agora. Eu sim, Senhor. E o que te faz pensar que o seu marido também não me ouve? Da mesma forma que eu falo com você, que você me ouve e que você está disposta a obedecer, o seu marido também me ouve. Então descansa. E eu aprendi, são coisas tão simples, mas que às vezes a gente deixa passar. E eu descansei. E houve momentos onde o Senhor me corrigiu na forma em como eu estava orando. Porque muitas vezes a gente está nessa, a gente está frustrado com alguma coisa e a gente quer que quem muda? Quem está me frustrando. Em vez de eu olhar e ver assim, será que não é alguma coisa que está errada aqui dentro de mim? E isso há muitos anos, e eu orando, Senhor, porque em nome de Jesus, eu creio que Ele vai crescer nessa área e Ele vai fazer isso, pensando o quê? No benefício próprio. Eu estava pensando no bem dele? Não, no meu. E o Senhor falou o quê? Falou para mim, e você? Só não basta o cartão de crédito, ainda eu tinha que mudar, tá vendo? E Ele falou assim, e você? O que você precisa mudar? Eu, hã? E eu me arrependi naquele momento, e ali eu tomei uma direção diferente. Eu falei, Senhor, me perdoa. E eu decido vir para a oração de uma forma diferente, onde eu quero saber o que eu preciso mudar. E eu coloco o meu coração ajustado em um lugar agora.
em que, independente de se ele mudar ou não, eu vou mudar. Amém. Eu decido aprender a minha parte, independente da resposta do meu marido. Ele pode continuar nesse lugar para o resto da vida, mas eu vou aprender a lidar com isso. Eu vou mudar. Amém. Essa foi a disposição do meu coração. E quando eu ajustei isso, coisas assim que eu estava querendo que fossem mudadas, começaram a mudar, porque parou de ser na força do meu braço. Amém. E eu dei liberdade para que o Senhor entrasse e fizesse da forma dele. Sabe que a Bíblia fala que nós não sabemos como orar? Ou pelo que orar? Mas a gente não aprendeu sobre as orações? Como assim você está dizendo para mim que eu não sei como orar? Mas a Bíblia não fala sobre a oração da fé, sobre a oração da petição, sobre a oração de consagração, sobre a oração onde todos vão orar juntos. Então, como assim eu não sei como orar? Deus ele vai falar, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele de todo o seu coração e não estribes no seu próprio entendimento. Muitas vezes nós estamos pegando o conhecimento que nós temos da palavra e nós estamos confiando nesse conhecimento que nós temos, mas fazendo uma aplicação errada. Porque nós vemos as coisas de maneira superficial. E aí, quando nós vamos para a oração, nós queremos orar aquilo que nós estamos vendo. E nós queremos a mudança nisso, então eu entendo que o que eu preciso orar é isso. Quando a raiz do problema, somente o Espírito conhece, então somente Ele pode conduzir você à oração correta. E muitas vezes, não somente isso você pega para a sua vida, não somente dentro do seu casamento, em qualquer área. Você aprenda a vir para esse lugar de puxar do Espírito e deixar que Ele te inspire a orar a coisa certa. Em vez de você vir com uma relação pronta, onde você diz, olha, está aqui, ó, eu preciso orar sobre isso, isso, isso e isso. Quando ele quer simplesmente ter o seu coração na mão dele, para que você ore o que ele quer. Num momento de frustração, onde tudo que você quer é que aquela situação seja transformada, mas vindo com uma disposição de coração correto, crendo e sabendo, eu não sei como orar. Eu venho para esse lugar, mas eu venho totalmente entregue ao Senhor para que Ele me conduza em oração naquilo que eu preciso. E Ele vai e te direciona numa oração que não tem nada a ver com o problema que você está passando. E às vezes a gente fica preocupado, não, mas eu preciso orar sobre isso. E Ele não sabe o que você precisa? Você já parou para pensar que enquanto você deixa Ele te inspirar e você cede a essa inspiração onde você está orando por uma coisa que não tem nada a ver, e às vezes não é nem por você, Ele não pode estar inspirando alguém naquele mesmo momento para estar orando para aquela dificuldade que você está passando de uma maneira muito mais eficaz, porque aquela pessoa não está passando o que você está passando e não vai ter a tendência de orar e de falar aquilo que está relacionado com aquele problema. Ela vai estar inspirada pelo Espírito e vai falar as palavras do Espírito sem a influência da situação. Então nós devemos aprender a vir para esse lugar de total dependência do Espírito. Para que qualquer dificuldade que eu tenha no meu casamento ou em qualquer área da minha vida, criação de filhos, eu dependa dEle. Eu dependa dEle. Eu tão simplesmente vivo uma vida de consagração, sabendo que Ele é o maior interessado de que a minha vida seja um sucesso. Então eu não preciso vir para a oração e falar assim, não, mas eu tenho que orar sobre isso, porque esse é o problema. Olha para dentro e vê para onde Ele quer te conduzir. Isso vai te conduzir para o sucesso que Ele tem para você. Porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Oração em línguas. Puxando de dentro. Rendendo o seu espírito, a sua mente, à vontade de Deus. Entendendo que por mais que eu conheça os tipos de oração,
Se ele disse que eu não sei como orar, então eu acredito no que a Bíblia diz. Por mais que eu conheça os tipos de oração, isso não significa que eu sei aplicá-las da maneira correta. E muitas vezes estamos nos frustrando, aonde não temos orações respondidas, porque nós estamos orando da maneira incorreta. Nós estamos orando, nos estribando no nosso próprio entendimento, porque eu acho que é essa oração que eu preciso, porque eu preciso declarar sobre isso, porque eu preciso falar isso, porque eu preciso fazer isso. E não vemos a resposta. Enquanto que se simplesmente nos rendermos a Ele, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos instrui em todas as coisas, aquele que conhece as coisas que ainda estão por vir, aquele que conhece o que você não conhece, aquele que sabe qual é a raiz do problema e não simplesmente o fruto que está sendo visto pelos seus olhos. Mais do que cortar o fruto e ter uma aparente solução, e daqui a um tempo o fruto dá de novo e você está lá lidando com o mesmo problema, cortando o fruto, por uma oração errada, por uma ação errada. Ele quer levar você à raiz do problema, para que aquela raiz seja mortificada e o fruto pare de crescer. Por quê? Porque eu tratei com a raiz. Amém. É para esse lugar que o Senhor quer nos conduzir. E é relacionamento. Da mesma forma que a Bíblia ela vai trazer essa comparação de Cristo, igreja, marido e mulher. Da mesma forma que nós temos que aprender a nutrir o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nós precisamos aprender a nutrir o nosso relacionamento com o Senhor. Amém. Porque eu, mantendo isso certo, o resto é consequência. Porque nesse lugar de relacionamento com Ele, Ele vai me conduzir em todas as áreas da minha vida. Amém. E Ele vai me dizer o que eu preciso fazer, quando fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, quando falar, com quem falar. Amém. Amém. Então, cabe a cada um de nós decidirmos viver essa vida de relacionamento, tanto com o Senhor, quanto com o nosso cônjuge, pela forma certa. Você pode sair e ter ouvido aqui essa noite somente uma palavra, e se tornar para você mais uma palavra, mais um culto, mais um momento. Você pode decidir viver essa vida de relacionamento com seu cônjuge, pela palavra, pela integridade, deixando de lado carne, deixando de lado alma, e falando, existe uma vida em Deus. Uma vida abundante que o Senhor quer que você viva. Amém. Um lar onde você prospera. Um lar onde você senta à mesa e olha para os seus filhos e fala, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. O Senhor tem trazido o sustento. Querido, você pode pensar assim, não... Essa mulher já deu, já basta. O que você vai encontrar lá fora vai ser pior. A Bíblia diz que ladrão vem para roubar, matar e destruir. A função de Satanás é destruir lares, família. A sua família é um trunfo do Senhor. Quanto mais você prospera, quanto mais você cresce nessa união, nessa comunhão dentro do teu lar, mais você vai representar o Evangelho. Amém. Sem falar nada. Amém? Amém? Amém. Quer falar mais? Creio que é isso que o Senhor... Tá ok? Creio que o Senhor queria trazer sobre o coração de vocês. Pratiquem a palavra. Amém. Não seja somente um ouvinte. Amém.
Você pode simplesmente ouvir e ir embora para casa. Mas se você decidir praticar, você vai ver o fruto. A nossa vida é fruto da palavra. O que a gente ouve, a gente lê, a gente decide praticar. A gente não fica ali esperando, será que vai? Não. Se a palavra diz que é para o norte, que é para o sul, a gente vai viver a palavra. Entenda uma coisa, você tem ótimos pastores. Amém. Se existe algo na sua vida que você chegou a um limite e não está conseguindo resolver, não deixe que comece a entrar água no barco, né? Amém. Procure logo. Amém. Entende? Não deixe que seja furado o barco. Procure logo a sua liderança, procure logo os seus pastores. A unção que está sobre eles, ela é para vocês. Ela é para te aconselhar. Os 5 dons ministeriais, eles são para isso. Para edificação do corpo. Então procure. Não fique nesse ambiente sozinho, tentando resolver, ou tentando buscar na internet um pregador X ou um fulano X. Hoje existe uma moda aí chamada coach. Eu vou ouvir fulano e não sei o que e vai resolver. Não, procure aonde o Senhor te colocou. A liderança que o Senhor estabeleceu sobre você. Honre essa liderança e você vai receber da unção e vai ter um casamento maravilhoso. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, você pode ficar de pé. Vou chamar o Mateus aqui. Tocador. Aleluia. Amém. Sementes da palavra foram lançadas no seu coração. Existe uma parábola que Jesus fala sobre uma semente que foi lançada e que essa semente era a palavra de Deus. E ele vai mostrar diferentes tipos de solo, mostrando que em cada tipo de solo havia uma produção diferente da mesma semente que receberam. Mostrando que o problema não está na semente que é lançada, mas na terra da qual eu decido ser. Amém? Então eu posso olhar para aquela parábola de maneira honesta para mim mesma, para me identificar e ver aonde eu me encontro, para que eu não permaneça naquele mesmo lugar. Quando Jesus falou que não existia profeta sem honra, senão na sua própria casa, ele não estava estabelecendo uma regra. Não é preciso que o pastor de casa, o ministro de casa, o profeta de casa, seja sem honra. Ele só estava dizendo que as pessoas estavam numa condição onde elas desconsideram aquele que está ali todo dia. Da mesma forma, quando eu olho para aquela parábola e eu me identifico nela, eu não tenho que olhar para ela e falar assim: eita, eu sou esse tipo de solo. E agora, Jesus? Mas eu olhar para ela, para eu identificar aonde eu me encontro, para que eu me torne a boa terra. Para que eu entenda que o que tem roubado a palavra do meu coração? O que tem feito com que eu não frutifique essa palavra? Para que o Espírito te ajude, te conduza a ser uma boa terra. Aonde você vai dar o devido fruto, e fruto que permanece. Foi para isso que você nasceu, para dar fruto, mas fruto que permaneça. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela semente da Tua palavra que foi lançada nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que ela dê o seu devido fruto. Nós sabemos, Pai, que na semente está todo o potencial de frutificação. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos que aqui estão, com a ajuda do Teu Espírito, o Espírito que consola, que conforta, que ajuda, que instrui, que ensina, não o Espírito que condena. Para que com a ajuda do Espírito do Senhor eles possam identificar, Pai, áreas na sua vida da qual eles não estavam frutificando como deveriam.
para que eles possam ajustar a rota. Em nome de Jesus, para que com a identificação do problema, eles possam se arrepender diante do Senhor. E com o arrependimento há uma mudança de rota. E essa mudança de rota, ela não é feita na força do nosso braço. Ela é feita com a ajuda daquele que nos instrui e que nos ensina todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é para que seja assim. Para que eles possam identificar o lugar onde estão. Para que com a ajuda do Teu Espírito eles possam ir para o lugar aonde o Senhor quer que eles estejam. Frutificando, Pai, dando frutos que permaneçam. Que haja no coração deles o reconhecimento de que o Espírito Santo, Ele é o nosso amigo, sim, mas não é um amigo como um conceito do mundo, aonde não tem tanto peso, às vezes, a opinião ou a palavra do amigo, mas que Ele é Senhor. Senhor nos nossos corações. Que nós olhemos para Ele como aquele que está ali do nosso lado, mas que é Senhor. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E que eles possam deixar o Espírito Santo liderar, conduzir, para que haja a liberdade que eles precisam para viver o plano perfeito do Senhor para a sua família. Aleluia! Obrigado, Pai, por famílias fortes. Famílias fortes, igrejas fortes, porque famílias fortes estão. Obrigado, Pai. O reflexo de uma igreja forte é de uma família forte. Aleluia! Começando dentro da nossa casa. Se nós temos unidade dentro de casa, teremos unidade na igreja, porque entendemos esse princípio no dia a dia, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E nós viveremos isso dentro da igreja e seremos uma igreja forte, porque temos uma família forte e fundamentada na sua palavra. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado pela transformação, pelo processo contínuo. Obrigado, Pai, pela força do Senhor neles para os momentos de adversidade. Eles não irão desistir, eles não irão retroceder, eles irão avançar, eles irão permanecer sabendo que o Senhor e a Tua palavra é a verdade. Eles ficarão com a verdade e não com aquilo que os seus olhos podem ver, crendo que qualquer situação, por mais caótica que seja, o Senhor é poderoso para os conduzir em triunfo e em vitória. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Tua sabedoria sobre a vida deles para instruir os seus filhos. Aleluia. Segundo, Pai, a Sua vontade. Pai, não criando e trazendo uma educação que eles carregam dos seus pais, mas eles entendendo, Pai, pelo Espírito, eles reconhecendo que determinadas ações e atitudes que eles têm para com os filhos deles não é porque é o Senhor instruindo, é porque eles aprenderam assim. Mas há um caminho mais excelente, há um caminho diferente a ser traçado com a ajuda do Teu Espírito. E que eles possam conhecer, Pai, esse caminho. Que eles possam, Pai, reconhecer a Sua vontade para com os filhos deles, Pai. A Tua sabedoria os guiando e os conduzindo, Pai. Para que eles possam usar a medida correta com cada um deles. Para que, inspirados pelo Teu Espírito, eles saibam como lidar com cada situação. Em nome de Jesus, e sendo a referência que os filhos precisam, sendo, Pai, a figura da qual representa o Senhor para eles, Pai. Em
Jesus, o Senhor os conduzindo para esse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por uma palavra que não será roubada. Obrigado, Pai, por uma palavra que vai frutificar nos corações. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, que vai além daquilo que nós falamos. Que vai ministrando, Pai, não somente de uma maneira coletiva, mas de uma maneira individual no coração de cada um. E que vai lembrando eles, Pai, à medida em que eles precisam. O Senhor é aquele que nos lembra das palavras que o Senhor tem dito. E Ele é aquele que irá nos lembrar de tudo o que precisamos para prosseguir na vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem aqui nessa noite e cremos que você recebeu da parte do Senhor. Amém.